Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Qual Foi? E no vídeo de hoje nós vamos ficar sabendo um pouco mais sobre como era a vida em um dos períodos mais duros da humanidade, a Idade Média, também conhecida como a Idade das Trevas. Bom, antes da gente começar, queria pedir para você se inscrever ali no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e fica aí com a gente, tá bom? Bem, vamos lá. A Idade Média é um período da civilização ocidental que durou aproximadamente 1000 anos, foi do século V ao século XV. Ela iniciou com a queda do Império Romano e se findou com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, isso em 1453. A economia da Idade Média se baseava principalmente na agricultura, num grande movimento de ruralização da Europa. Com a ruína do Império Romano, se iniciou um processo de integração de outras culturas com o povo romano. O fortalecimento da Igreja Católica é um dos pontos principais quando a gente fala de Idade Média, pois a Igreja ela não se envolvia apenas em questões religiosas, mas sim ao lado dos grandes senhores feudais, ela atuava fortemente em outras frentes, como na política, na organização e na manutenção das estruturas sociais vigentes naquela época. O sistema feudal se instalou como uma estrutura econômica, política e social. A partir do século XI há um renascimento urbano e comercial e posteriormente às grandes navegações que, junto com a crise do século XIV, determinaram o fim da Idade Média. Alguns dos principais problemas enfrentados nesse período foram a fome. A escassez de alimentos era resultado da diminuição da produção, geralmente por conta de intempéries naturais como tempestades e pragas. A peste negra foi outro momento crítico na Idade Média. A doença matou milhões de pessoas e se espalhou com muita rapidez, exterminando cerca de 1/3 da população da Europa. Vinda do Oriente, a peste foi beneficiada pela falta de higiene das pessoas do século XIV. A peste também contribuiu para a revolta servil, que abalou toda a estrutura feudal. Vou explicar. Pelo alto índice de mortalidade, a doença fez com que a mão de obra para o trabalho no campo ficasse cada vez mais escassa. Os poucos trabalhadores que restavam precisavam trabalhar ainda mais, o que gerou a revolta. Curiosidades sobre a Idade Média. A taverna era o lugar onde o povo se encontrava para se divertir, dançar, namorar e, é claro, beber. As grandes propriedades rurais pertenciam aos senhores feudais. Aos servos era dado apenas um pequeno lote para que ele pudesse cultivar os alimentos para sua própria subsistência e da sua família. E parte dessas terras ainda eram doadas para a igreja. As pequenas vilas que cercavam os castelos dos senhores feudais eram extremamente pobres e povoadas por até 60 pessoas. A floresta era uma área livre e pertencia a todos, porém, somente os senhores feudais podiam caçar os animais maiores. Aos servos restavam os esquilos, os coelhos e outros animais de pequeno porte. Quando à mesa, as pessoas geralmente comiam com as mãos e era um costume que o convidado levasse a própria faca de casa para cortar seu próprio alimento. Os banhos não eram tão frequentes e aconteciam em uma tina de água, sendo que o primeiro a se banhar era sempre o chefe da casa, o chefe da família. Os outros membros da família se banhavam nessa mesma água em seguida. Havia uma crença de que os gatos pretos eram, na verdade, bruxas e eles eram perseguidos pela Inquisição, tadinhos. A Inquisição foi uma espécie de tribunal sagrado criado e dirigido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Foi fundada pelo Papa Gregório VIII em 1231 e tinha a função de reprimir e punir tudo que fosse considerado heresia pela Igreja.
As penalidades da Inquisição incluíam prisão, confisco de bens e morte na fogueira. A vida das crianças também não era nada fácil nessa época. Os pais não investiam atenção e cuidado com os pequenos, até que eles completassem 5 ou 6 anos de idade, porque a probabilidade que isso acontecesse era muito baixa. Apenas 1 em cada 3 crianças completava o primeiro ano. A medicina quase não existia. Habitualmente, quem fazia os procedimentos cirúrgicos, acreditem, eram os barbeiros. Um dos mais comuns era a sangria, um tratamento que retirava o excesso de sangue do organismo da pessoa. Na Idade Média, as pessoas dormiam sem roupas, com no máximo um gorro na cabeça para combaterem o frio. E a família inteira compartilhava o mesmo leito. E quando vinha visita, a visita compartilhava do mesmo leito. Não precisa nem falar que o sexo era considerado pecado. O namoro, como conhecemos hoje, não existia e os casamentos eram arranjados. Geralmente, os noivos se conheciam somente no dia do matrimônio. As meninas se casavam logo depois de chegarem à puberdade e os meninos um pouco depois, perto dos 20 anos. Era de costume que a família da noiva pagasse um dote à família do noivo. Uma das figuras mais conhecidas desse período é o do cavaleiro medieval. Os cavaleiros vinham da nobreza e eles eram iniciados nesse ofício a partir dos 7 anos de idade e se tornavam um efetivo cavaleiro aos 20. Durante as cruzadas, os cavaleiros se tornaram defensores da fé católica e caçadores de hereges. Mas a Idade Média, que alguns chamam de Idade das Trevas, não viveu somente momentos desafiadores. É dessa época importantes heranças culturais como o moinho, a pólvora, a plaina, a anestesia, a árvore genealógica, os botões, a bússola, o carrinho de mão, o cavalo como força motriz, a hora de 60 minutos, o óculos, o nome das notas musicais, o relógio, as cidades e muitas outras invenções que utilizamos até os dias de hoje. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma dica de cinema. Na verdade, 3 dicas. São 3 filmes para você conhecer um pouco mais sobre a Idade Média. Preparado? O primeiro filme é O Nome da Rosa. O filme de 1986 tem direção de Jean-Jacques Annaud e conta a história de um monge franciscano que, a serviço da Inquisição, investiga uma série de assassinatos em um mosteiro remoto no interior da Itália. O segundo filme é Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. O filme da trupe de comediantes britânicos, sob a direção de Terry Gilliam e Terry Jones, usam a história do lendário rei Arthur em busca do Santo Graal. O rei tem a difícil tarefa de escolher quais cavaleiros o acompanharão nessa jornada. O filme é super divertido e abusa das sátiras a eventos históricos ocorridos durante a Idade Média. Uma ótima dica para dar umas boas risadas e conhecer um pouco mais sobre esse período. O terceiro filme é Coração de Cavaleiro, com direção de Brian Helgeland, conta a história de William, um valoroso escudeiro que, depois da morte do seu mestre, resolve tomar o seu lugar numa competição de lanças. O filme vale também para rever o saudoso ator Heath Ledger em cena. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal, indiquem o nosso canal para os seus amigos e até o nosso próximo vídeo.